Hello, dears. How are you? Espero que vocês estejam bem, ok? Bom, nós estamos aqui já no bloco 3, referente ao segundo bimestre, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns quantificadores, que seria much, many e a lot, né? E um pouquinho também sobre habilidades de leitura, reading skills, ok? Eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês. Tenho me esforçado em tentar alcançar vocês o máximo que eu posso, tanto nas aulas online, né, quanto nos vídeos. E eu vejo que muita gente, mesmo assim, entrega atividade em branco. Se você tem alguma dúvida, me chama no particular, no WhatsApp, tá bom? Ou se precisa falar comigo, marca um horário pra gente ir na escola lá, eu tento atender vocês na escola, mas é importante que você tente fazer atividade, não entregue atividade em branco, tá? Outra coisa importante é você não se perder na organização das atividades. Então, separe um momento do seu dia para fazer atividade, tá? E não deixe acumular atividades, porque senão você não vai conseguir. E eu tenho prazo para fechar notas, né? Eu tenho um prazo para encerrar um bimestre e começar outro. Então, é importante que você trabalhe dentro do prazo para que eu possa também trabalhar dentro de um prazo. Então, bora lá trabalhar um pouquinho sobre isso. É um assunto que eu já falei com vocês nas aulas online. Vou dar uma retomada rápida e explicar os exercícios para que o vídeo não fique muito longo. Então, esses quantificadores ou quantifiers são expressões que nós usamos para indicar informação a respeito de quantidade, né? Sem eu determinar necessariamente quanto, sem falar um número, mas eu quero saber quantos ou quantas, né? Se é muito ou muitas. E existem aí alguns critérios para usar esses quantitativos. Primeiro critério, você tem que identificar o que é um substantivo contável de um substantivo não contável, que a gente chama de countable e uncountable. Bora lá então pensar sobre isso. Countable são aqueles substantivos que você consegue contar, né? Você consegue usar ele tanto na forma do singular quanto plural. Por exemplo, vamos pensar aqui, dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fingers. Eu consigo contar os dedos, né? Um lápis, a borracha, o caderno, você consegue contar esses substantivos e usá-los na forma do singular quanto do plural. I have 2 pencils. Eu tenho 2 lápis, one eraser, uma borracha. São todos substantivos contáveis. Agora, os substantivos que você não consegue contar, a gente diz não consegue contar, mas não é exatamente isso que acontece. Na realidade, você precisa de uma unidade de medida para conseguir contar esse substantivo, né? Geralmente relacionados a líquido, se for algo alimentação, né? Referente à alimentação, que é o foco da nossa atividade é essa. São substantivos referentes a alimentos. Então, coisas de líquido, coisas de que você precisa de uma unidade de medida, como um copo, uma xícara, uma colher, ou se não, quilogramas, litros, ok? Bom, vamos observar isso então aí de acordo com o que você recebeu na sua folha. Olha só, eu dei aqui alguns exemplos de countables and uncountables nouns, substantivos contáveis e incontáveis. Repare que onde tem countables são aqueles que eu consigo contar com facilidade. Né? Eu tenho sandwich, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes. Você consegue contar tudo isso, ok? Agora, do outro lado, uncountable são substantivos que geralmente eu vou precisar de uma medida, né? Por exemplo, rice, o arroz, one spoon, uma colher, ok? A cup, um copo, a bottle, uma tigela, não sei, né? Sugar, açúcar, geralmente açúcar a gente também usa uma unidade de medida. Leite, geleia, suco, carne, sal, café, farinha, né? Flour, coffee, sugar, flour, milk, jam, cereal também. A bread, por que bread, professora? Não dá para falar um pão, eu falo um pão, 2 pães. Bom, depende do pão, né? Se for aquele pãozinho francês que a gente compra todo dia de manhã, você vai falar, né? 2 pães. Mas se for um pão de forma, você precisa cortá-lo, né, em pedaços, né? Em fatias. E aí você vai falar uma fatia, 2 fatias, ok?
sucos, líquidos em geral. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de substantivos contáveis e incontáveis para você ter essa noção. E coloquei aqui do ladinho essa questão da medida. Por exemplo, 2 spoons of rice, 2 colheres de arroz. 1 cup of tea, 1 xícara de chá, ok? Bom, tendo essa noção que existe esses substantivos contáveis e incontáveis, vamos aos quantitativos. Vamos lá. Much significa muito e eu uso com os substantivos uncountables, que não são contáveis, né? Que precisam de uma unidade de medida, ok? Much significa muito ou muita. Olha o exemplo dado. How much sugar do you need? Quanto açúcar? Quanto? Eu não falei quantos. Quanto açúcar você precisa? I need much. Eu preciso muito. Ok? Ou eu vou responder com a unidade de medida. I need 3 spoons. 3 colheres. Ok? Many é usado com substantivos contáveis. Olha o exemplo dado. How many students are there? Quantos alunos tem aí? Oh, about 5. Mais ou menos uns 5. Ok? Ou, wow, too many. Muitos, many, muitos. Ok? Então, many tem esse significado de muitos ou muitas. Agora vem a questão do a lot of, que significa muitos, muitas. E você pode usar tanto com substantivos contáveis como incontáveis. Ah, teacher, então poderia ser um coringa na nossa história? Sim, poderia ser um coringa. Mas guarde o seu coringa para usar no momento certo, né? Porque toda vez que você for falar ou escrever e usar a lot of, vai ficar um texto repetitivo, cansativo, vai ficar uma fala cansativa e vai demonstrar que você não domina a língua, né? Que você não consegue usar os recursos que a língua tem. Então é importante você aprender a usar o much e o many também, ok? Let's practice, vamos praticar então. Eu tenho aqui alguns substantivos e você deve escrever o nome deles, tá? Aqui abaixo nas tabelas. Qual desses substantivos aqui você acha que é countable, contáveis, e uncountables você escreve aqui nessa lista. Box, milk, meat, dress, oil. Apple, ball, rice, tiger, sugar. Ok? Próximo exercício. Much e many. Você deve usar na frente das palavrinhas o much e o many. Lembrando que o much eu uso para substantivos incontáveis ou aqueles que precisam de uma unidade de medida. E many para aqueles contáveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai observar aí e vai colocar much or many nos substantivos. Ai, mas eu não sei o que significa salt. Pesquise, né? Faça uma pesquisa. Move it, se mova. Né? Vai atrás de saber o significado das palavras, ok? Bom, essa é a parte aí do conhecimento mais normativo, né? Agora vamos passar um pouquinho para as reading skills, as habilidades de leitura. É muito importante porque hoje você recebe muitas informações em inglês, letra de música, instruções, textos na internet. Então é importante você tentar desenvolver uma habilidade de leitura, né? Tentar interagir com os textos sem necessariamente precisar usar a ferramenta do tradutor. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inferência. Nossa, que palavra difícil, professora. Até em português ela é difícil. O que será que é uma inferência? Uma inferência é quando você procura entender o sentido da palavra, tá? De acordo com as possibilidades que a sua leitura fornece para você. Sem precisar necessariamente traduzir a palavra, você começa a entender a palavra levantando hipóteses. Ah, eu acho que essa palavra pode significar isso. Eu acho que essa palavra pode significar aquilo. Vamos ver qual que as duas hipóteses eu acertei, tá bom? Então, como é possível inferir palavras ou ideias de um texto? Primeiro, utilizando o conhecimento prévio que você tem sobre o assunto. Ah, você viu que o texto vai falar sobre comida? Opa, sobre comida eu conheço o nome de algumas palavras de comida, então eu já vou me inteirando do assunto e aí eu vou começando já a criar hipóteses sobre esse texto. Analisar o texto como um todo, nunca como uma palavra isolada, tá bom? Então você precisa analisar qual é a palavra que vem antes, qual é a frase que vem depois, o que você leu lá no primeiro parágrafo. Pistas que podem indicar se a palavra é um substantivo, adjetivo ou verbo, tá bom? É um substantivo, é uma palavra que dá nome a coisas, é um verbo que expressa uma ação, está conjugado no presente, no passado, no futuro,
ou um adjetivo qualifica alguma coisa, uma outra palavra, tá bom? E também as imagens, ou gráficos, ou diagramas que podem ter no texto, eles ajudam bastante você a identificar, a tentar entender o sentido da palavra, tá bom? Eu tenho um texto aqui sobre isso. What is an inference? An inference is a conclusion made by the reader using test, evidence, and background knowledge to understand the author's intent, meaning. Olha que interessante, ó. Nossa, vamos tentar descobrir o que é isso que está escrito aqui. Eu entendo aqui a palavra conclusion, conclusão, test, using test, usando o texto. Então, inferência tem a ver com uma conclusão, né? Quando a pessoa está usando um texto, tem uma conclusão que você tem que ser tirada quando você está utilizando, interagindo com aquele texto. Baseado em quê? Evidências, né? E background knowledge. Background é aquele conhecimento que você já adquiriu na sua vida, né? Com o seu tempo já de estudo e de vivências, né? To understand the author's intent, meaning, para você tentar compreender aí o que o autor tentou te mostrar, o que o autor tentou colocar. Good readers infer during and after they read. Os bons leitores fazem esse processo, né, de criar hipóteses, de tentar descobrir, né, o significado das intenções do autor durante e depois da leitura deles. Então não é um processo que bateu, fechou. Depois que você leu, você pode ainda pensar sobre aquilo que você está lendo e tentar descobrir significados em cima disso. É isso que faz um bom leitor. Essa interação com o texto, essa vontade de pensar no texto, de tentar descobrir a intenção do autor no texto, ok? Bom, todo esse passo a passo que eu fiz com você está aqui por escrito, você pode fazer um pouquinho com mais calma, né? Eu vou passar para frente para que você não fique com um vídeo muito longo. Bom, vamos lá então fazer isso na prática. Estratégias a partir da prática. Eu tenho aqui uma imagem. Bom, lá atrás eu disse para você que a imagem é uma referência para você entender o texto, fazer uma inferência, criar hipóteses. Então vamos olhar a imagem primeiro. São duas crianças, né, de tamanhos diferentes, e parece que a criança mais velha não está muito feliz. Alguma coisa a criança menor fez que deixou essa mais velha brava. Veja que ela não está triste, não está chorando, ela está brava. Vamos ver então. A bad day. Daniel spent all day on his picture for art. Then he saw his little sister. Daniel yelled at her. His face was red. Vamos tentar entender esse pequeno texto que conta a história dessa imagem aqui? Primeiro eu consigo entender que tem alguém chamado Daniel, provavelmente o mais velho, né? E eu consegui entender que tem a ver com uma picture for art, uma pintura de arte. Then he saw his little sister. Bom, eu me lembro lá no 5º ano, né, que a teacher ensinou que sister é irmã. Então tem a ver com essa menina que tá aqui, né? O Daniel, a pintura de arte e a irmã. Daniel yelled at her. Bom, yelled é uma palavra que eu preciso tentar entender, né? His face was red. Eu entendo que face é o rosto, é a face, e red é vermelho. E a gente sempre pensa, né? E olha lá o conhecimento prévio, né? Que a face vermelha representa raiva, né? Então, provavelmente, quem tá com a face vermelha aí é o Daniel, é ele que tá com cara de bravo, ok? Quando a gente observa a imagem e junta com essas palavras que eu já entendi do texto, né, o Daniel, a pintura de arte dele, a irmã pequena dele e o rosto vermelho do Daniel, eu consigo prever, criar uma hipótese sobre o que significa a palavra yelled. Quando eu penso que a irmã aprontou algo com o desenho dele e ele ficou com raiva, provavelmente o que ele fez com a irmã? O que você faria se fosse o seu desenho e a sua irmã? Yelled, você gritaria com ela, né? Você esbravejaria com ela. So, yelled é esse sentido de ficar bravo, de gritar com o outro, né? Bom, pensando nisso, então você vai responder essas perguntinhas que estão aí, estão em português. Não vou ficar lendo pergunta em português aqui, tá bom? Leia com atenção e responda em português. Número 5, eu tenho aqui uma outra charge.
Primeira coisa que eu vou analisar é a imagem, tá? Eu estou ensinando você a interagir com o texto. Então, primeiro de tudo, olha a imagem, faz que nem criança pequena. A criança pequena pega um livrinho e vai olhando só as imagens. E ela vai tentando entender o texto através da imagem, porque ela ainda não sabe decodificar as palavras. Então, você vai fazer a mesma coisa. Então, a primeira pergunta que eu te faço, onde eles estão? E quem são eles? Se você pensou, eles estão numa escola e eles são professora e aluno, corretíssimo. Mas quais são os indicadores disso? Bom, eu tenho aqui, o que mais me remete à escola é um quadro que lembra a lousa da escola e eles estão segurando os giz na mão, não é isso? Ela, por ser adulta, a gente imagina que é a professora e ele, por ser a criança, o aluno. Aqui eu tenho um quadro, Reading is cool, a leitura é legal. Né? E embaixo vamos para o texto. Tá escrito o seguinte: There aren't any icons to click. It's a chalkboard. Bom, não há nenhum ícone para clicar. É um quadro de giz. E agora? Você agora pensando nesses elementos, você vai responder a questão A, B e C, tá bom? Última charge, a última tirinha, comic strip nossa aqui, né? Primeiro você analisa, vamos lá, primeiro você vai analisar as imagens, os personagens e depois você vai para o texto, os balões. Então, o primeiro balão tá aqui, ó. Well, Clawful, I have to admit your place is really nice, but one thing puzzles me. Então, olha só, o cachorro deitou aqui num lugar aqui, né, e falou pro gato que ele tem que admitir que realmente o lugar dele é legal, mas tem uma coisa que tá incomodando ele, né? Puzzles me incomodando. Bom, continuando. I've looked all over and I haven't seen your cat box. Where do you keep it? Puxa vida, ele tá procurando e olhando em todos os lugares e ainda não viu a caixinha de areia dele. Where do you keep it? Onde você guarda a sua caixinha de areia? Bom, e o gato responde com aquela cara de malvado, né? You are lying it. Olha a cara do cachorro. Bom, pensando nisso, eu nem vou traduzir o que o gato disse, você vai ter que criar uma hipótese sobre o que ele disse e o que isso significa através da expressão do cão. E aí você vai escolher qual é a tirinha, qual é a frase incorreta sobre a tirinha, ok? Pessoal, é isso. Eu espero que o vídeo ajude vocês a fazerem os exercícios do bloco 3 referente ao segundo bimestre. Have a nice week, have a nice work. Bye bye.